estou gostando bastante de usar esse formato de slides aqui. E quando eu abri a caixinha de consultoria grátis, me perguntaram sobre variabilidade da frequência cardíaca, em outras oportunidades aqui também. Então eu estou gravando essa apresentação de slides, na verdade é uma mini aula, para que vocês entendam um pouquinho sobre a VFC e até mesmo uma aplicabilidade clínica dela, tá? Eu estudei variabilidade da frequência cardíaca por muito tempo, desde a minha iniciação científica, o meu trabalho de conclusão na graduação, estudei na especialização, no mestrado e no doutorado também, eu estudei parte dessa avaliação. Só para vocês terem uma ideia, entenderem melhor como que funciona essa ferramenta, a gente precisa entender antes como que o sistema nervoso autônomo controla algumas funções do nosso corpo. Eu imagino que na graduação todo mundo já tenha estudado lá na fisiologia, na neuro, que o sistema nervoso autônomo ele é composto por dois ramos, o sistema simpático e o sistema parasimpático. Normalmente, na maioria das vezes, esses dois sistemas eles trabalham de forma coordenada, mas produzindo efeitos fisiológicos diferentes, efeitos fisiológicos opostos. Como que isso acontece? O sistema simpático ele é ativado normalmente nas situações de luta ou fuga, nas situações de estresse fisiológico, estresse que pode ser por meio de um estresse mental, um estresse emocional, o próprio exercício físico. Todas essas atividades, todas essas situações estimulam uma maior participação do sistema nervoso simpático. Por outro lado, já que esses dois ramos atuam, na maioria das vezes, por efeitos opostos, o sistema parasimpático ele é ativado principalmente em situações de conservação de energia. Então, no momento de digestão, por exemplo, no período de repouso em que a pessoa está deitada, está descansando, está dormindo, há uma predominância da atividade parasimpática. Se o simpático é ativado em situações de estresse e a participação dele é realizada por meio de um neurotransmissor, que é a noradrenalina, lá no neurônio pós-sináptico, né, pós-ganglionar. E se o parasimpático ele é mais ativado em uma situação de conservação de energia e ele atua por meio da acetilcolina, essas substâncias, quando elas estão em maior concentração, elas vão produzir nos órgãos, nas vísceras, as respostas compatíveis com cada um desses sistemas. E o que é válido lembrar é que esses dois sistemas, eles estão o tempo inteiro trabalhando no nosso organismo, sendo que para diferentes situações eu tenho predomínio de um em relação ao outro. O que isso quer dizer? Se eu estou fazendo exercício físico, não quer dizer que eu não tenho atuação do parasimpático no meu sistema. Eu tenho uma atuação menor do parasimpático e uma atuação maior do simpático, porque o simpático predomina nessa situação de estresse fisiológico. E é por isso que a gente prefere usar o termo em que esses dois sistemas eles trabalham modulando as respostas e não só atuando, né? Então, quando eu faço exercício, a modulação simpática predomina em relação à modulação parasimpática. E aí, nós temos essa imagem aqui que ajuda a gente a entender como que os ajustes cardiovasculares sofrem influência do sistema nervoso autônomo. Um exemplo que eu coloquei aqui para vocês é quando acontece uma oscilação da pressão arterial. Então, se a pressão arterial aumenta, existem receptores que funcionam como se fossem aparelhos de pressão no nosso organismo. E esses aparelhos, eles estão aferindo, por isso que eles são chamados de aferentes. Onde que é interessante para o organismo ter esses aferentes, esses aferidores da pressão arterial? Em vasos muito importantes, como acontece no arco da aorta e também nas carótidas. Esses receptores, eles fazem o seguinte, eles medem a pressão e eles percebem, por exemplo, que a pressão arterial aumentou. Essa informação ela é levada lá no sistema nervoso central e aí o hipotálamo, que é uma região muito importante para controlar essas funções vitais, essas funções motivacionais,
Ele vai modular parte dessa informação de que a pressão está aumentando e vai fazer com que o tronco encefálico responda a esse aumento de pressão arterial. É válido lembrar, gente, que não é interessante que a pressão arterial ela vá aumentando de forma sustentada, ela vá se mantendo em níveis pressóricos elevados. Então, é por isso que o tronco encefálico ele tem como objetivo providenciar o mais rápido possível ajustes que tentem equilibrar o valor da pressão arterial. A pressão arterial ela não deve ficar aumentando de forma descoordenada em uma situação de equilíbrio. Então, o tronco encefálico ele vai providenciar respostas para tentar controlar e ajustar essa pressão arterial àquilo que é ideal. Esse ajuste que o tronco encefálico faz vai ser por meio do sistema nervoso autônomo. E tudo isso acontece sem a nossa vontade, sem o nosso controle voluntário. Por isso que é sistema nervoso autônomo. Se a pressão arterial está subindo de forma descontrolada, desnecessária, aí o que ele vai fazer? O sistema nervoso central vai mandar o simpático reduzir a participação dele, já que a pressão está aumentada, aqui em vermelhinho, o simpático ele precisa ser inibido e o parasimpático ele precisa ser aumentado. Daí a ideia de modulação. Os dois sistemas com efeitos opostos, eles estão trabalhando de forma coordenada o tempo inteiro. Estimula parasimpático, inibe simpático, porque se continuar estimulando o simpático, a pressão vai continuar aumentando de forma descontrolada. Qual que é a resposta que a gente vê? Vai reduzir frequência cardíaca lá no coração. Reduz débito também no coração. Isso não é por meio da acetilcolina lá do parasimpático? Perfeito. Vai ter efeito também nos vasos, com o objetivo de reduzir a resistência periférica total, promover uma vasodilatação. Vai, com isso, reduzir também a resistência vascular e o resultado é fazer com que a pressão arterial ela seja reduzida. Então, vão existir ajustes o tempo inteiro envolvendo pressão arterial e frequência cardíaca. Tudo isso acontece tanto para aumento da pressão, como também para diminuição da pressão arterial. E aí nós observamos então, gente, que o sistema nervoso autônomo, representado pelo simpático e pelo parasimpático, eles ajudam a controlar as oscilações rítmicas cardiovasculares. O que isso quer dizer? Quer dizer que tanto os batimentos cardíacos como a pressão arterial apresentam o tempo inteiro algumas oscilações que são rítmicas. E essas oscilações, gente, elas são necessárias para atender às nossas demandas do dia a dia, atender às nossas demandas de atividades, atender às nossas demandas metabólicas. E aí vamos observar o que isso daqui está representando para a gente. Esse sinal aqui superior é um sinal de eletrocardiograma. Portanto, ele está mostrando os batimentos cardíacos por meio da atividade elétrica, né? Então, quando a gente acompanha a atividade elétrica do coração, a gente pode inferir como que está acontecendo mais ou menos os batimentos cardíacos. E esse sinal biológico aqui de baixo, ele está mostrando a curva de pressão. Então, nós conseguimos inferir como que está acontecendo a pressão arterial sistólica, que é relacionada ao batimento cardíaco, e a pressão arterial diastólica, que é relacionada à diástole, o período de relaxamento do coração. E esses sinais, eles não são só traçados de atividade elétrica ou traçados de oscilação de pressão arterial. Na verdade, esses sinais, eles representam que os batimentos e a pressão arterial apresentam, de fato, uma relação entre eles. Vamos observar, então, aqui o que está acontecendo. Quando nós observamos o sinal da atividade elétrica, do ECG, a gente consegue ver aqui uma onda R, que é um marcador elétrico de batimento cardíaco, outra onda R, mais uma e mais uma. E nós observamos
que a diferença de tempo entre essas ondas, ela não é uma constante, ela está tendo uma variação. E aí, se nós pegarmos essa diferença de tempo entre os batimentos cardíacos e se nós fizermos uma análise dessa variação de tempo entre esses batimentos cardíacos, aí a gente está fazendo uma análise da variabilidade da frequência cardíaca. O que nós temos na literatura? Quanto maior essa variabilidade, claro que dentro de limites, melhor é a função autonômica controlando os batimentos cardíacos. Isso quer dizer que para cada situação que o meu corpo ou que o corpo do meu paciente experimenta, repouso, exercício físico, estresse, digestão, essa grande variabilidade aqui mostra que o coração consegue se adaptar rapidamente a essa situação. Por que eu falei que essa variabilidade, quanto maior, melhor, mas que isso deve acontecer dentro de um determinado limite fisiológico? Porque as arritmias cardíacas, elas vêm apresentando uma variabilidade aqui muito grande, mas isso não é benéfico. E daí vem uma diferença muito importante. Nós estudamos a variabilidade da frequência cardíaca quando os batimentos eles são sinusais. Quando os batimentos eles são de origem lá no nó sinusal, tá? Aqui nessa figura, a curva, né, o traçado da onda P não está claro, mas a gente considera os batimentos cardíacos quando eles têm origem sinusal, e isso mostra que esses batimentos eles são regulares, eles são disparados pelo sistema de condução da maneira que isso deve acontecer. Se for uma arritmia, é óbvio que a variabilidade da frequência vai estar muito alta na maioria das situações, mas isso não se dá a uma boa adaptação dos batimentos cardíacos às situações do dia a dia. Por outro lado, gente, não é legal que a pressão arterial apresente uma variabilidade muito grande, porque nós sabemos que quanto maior essa variação de pressão arterial, maior é o estresse que está sendo imposto aos vasos sanguíneos, às artérias, e talvez isso seja pior. Por quê? Níveis pressóricos muito altos, níveis pressóricos muito baixos, oscilando muito, estressa o vaso sanguíneo, aumenta a probabilidade de lesão, aumenta a probabilidade de prejuízo cardiovascular. Então, uma boa variabilidade da frequência cardíaca é interessante porque está mostrando que o coração consegue se ajustar às situações do dia a dia, e é essa boa variabilidade da frequência cardíaca um dos mecanismos fisiológicos que vai ajudar a ajustar a pressão arterial para que a pressão arterial não oscile muito, o que não é legal. E aí nós entendemos, então, que a análise de variabilidade de sinais cardiovasculares, como da frequência cardíaca, da pressão arterial, se torna, portanto, um método indireto, não invasivo, amplamente utilizado para quantificar a modulação do sistema nervoso autônomo. Parece muito difícil, mas o que as ferramentas realizam quando elas fazem análise da variabilidade da frequência cardíaca ou da pressão arterial, o que essas ferramentas fazem é pegar os sinais de atividade elétrica do coração, como ECG, ou até mesmo sinais que são registrados por um cardiofrequencímetro. Esses sinais, eles têm a identificação das ondas R, porque depois que essas ondas R são identificadas, é possível quantificar a diferença de tempo, a variação de tempo entre um batimento e o outro, isso tudo na sequência. Essa oscilação, essa variação de tempo, ela é plotada em vários pontos, e aqui a gente consegue ver que tem variações de batimentos que são variações rápidas, tem variações que acontecem de forma mais lenta. O mesmo pode ser realizado pela pressão arterial. Imagina aqui vários pontinhos
de pressões arteriais sistólicas a cada batimento cardíaco. Essas oscilações da pressão também podem ser plotadas, e aí a gente vê se a pressão sistólica ela está variando muito ou pouco. E de acordo com essa variação, essa variabilidade da frequência ou essa variabilidade da pressão, outras medidas podem ser retiradas. E essas medidas, elas vão mostrar para a gente como que está a participação do simpático e do parasimpático lá na frequência cardíaca e como que está a participação do simpático lá na pressão arterial. Normalmente, quando a gente faz a variabilidade da frequência cardíaca, a gente consegue ver a interação dos dois ramos do sistema nervoso autônomo, tanto simpático como parasimpático. Mas quando a gente faz a avaliação da variabilidade da pressão, a gente consegue ver mais a participação do simpático por conta mesmo dos receptores que nós temos nos vasos sanguíneos, controlando vasodilatação e vasoconstrição. E aí nós temos, então, que o sistema nervoso autônomo, ele determina o comportamento da pressão arterial, ele também determina o comportamento da frequência cardíaca e um vai influenciar no outro. As oscilações de pressão arterial, elas determinam as oscilações de frequência cardíaca, que, por sua vez, também vão ajudar a determinar as oscilações da pressão arterial. O nosso sistema cardiovascular, gente, é um sistema que sofre adaptações constantemente de acordo com as modificações que acontecem nessas variáveis. E isso daqui, provavelmente vocês já ouviram falar sobre a função barorreflexa, que é justamente o ajuste rápido da pressão arterial sendo providenciado, sendo efetuado parcialmente pelo ajuste dos batimentos cardíacos. Quanto melhor se ajusta o sistema cardiovascular, melhor para o indivíduo. E aí nós temos na literatura justamente esse dado já medido, porque aquelas pessoas que têm menor controle do barorreflexo arterial, como acontece nos pacientes com insuficiência cardíaca, por exemplo, essas pessoas têm um maior risco cardiovascular. Elas têm uma tendência de ter uma sobrevida menor. Então, o impacto de todas essas oscilações na sobrevida dos nossos pacientes. Como eu falei para vocês no início da explicação, eu venho estudando sistema nervoso autônomo, ajuste das variáveis cardiovasculares há um bom tempo, há muitos anos. Quem quiser entender um pouquinho mais sobre o meu trabalho, a pesquisa que eu desenvolvi já a respeito do tema, é só entrar no meu site, que é isabeleguedes.com. Lá no meu site, vocês vão ver numa seção que tem os meus artigos científicos, todos os artigos que eu já publiquei relacionados a esse tema, tá? E aí, se vocês pararem para pensar, vocês podem até se questionar, mas isso não tem aplicabilidade clínica. Isso envolve muito a ciência básica, pesquisa básica, isso é fisiologia pura, não tem importância nenhuma para a clínica. A primeira importância, que eu já falei para vocês, é que os trabalhos já mostram que quem tem uma função do sistema nervoso autônomo cardiovascular prejudicada são aqueles pacientes que morrem mais rápido, que têm uma sobrevida pior, uma manifestação, o controle hemodinâmico e desfechos desfavoráveis mais rápido. Uma outra aplicação clínica é que nós, como fisioterapeutas, intervindo com o exercício físico, a literatura já mostra que o efeito do exercício físico é benéfico para o controle dessas variáveis. Então, já tem aí vários bons motivos para que vocês se preocupem em entender melhor esses conceitos e o impacto que isso tem. E eu vou mostrar aqui para vocês que dá para usar esses conceitos e esse conhecimento, que pode parecer, em princípio, básico, mas que são muito aplicáveis à prática clínica. Na clínica, eu utilizo, por exemplo, uma das maneiras de monitorizar meus pacientes justamente por meio da variabilidade da frequência cardíaca.
Essa ferramenta aqui, que ela é utilizada muito no esporte de alto rendimento, às vezes para quantificar carga, eu utilizo na clínica para avaliar e monitorizar os meus pacientes durante o exercício, durante a recuperação, né? E a variabilidade já se mostrou útil em vários cenários nessas situações. Aqui eu trouxe para vocês, para exemplificar isso, um relatório do treino que essa ferramenta disponibiliza para mim por e-mail, né? Então, essa paciente aqui é uma paciente jovem, uma paciente que apresenta episódios de pré-síncope ou de síncope, quando ela fica principalmente destreinada. Então, aí a gente já imagina o efeito que tem o destreinamento físico sobre o controle do sistema nervoso autônomo. E com essa paciente, nós conseguimos progredir, melhorar a função cardiovascular dela por esse controle do sistema nervoso autônomo, justamente com o treinamento físico. Aqui nós temos o resultado, né, o que foi apresentado no controle das variáveis cardiovasculares do sistema nervoso autônomo por meio dos batimentos cardíacos ao longo de um atendimento. E nesse atendimento especificamente, nós realizamos o HIIT nos primeiros minutos, em esteira, por meio de corrida. Eu fiz toda a prescrição do exercício físico para ela ajustado para esse objetivo. Então, ela corre alguns momentos na esteira, seguidos por intervalos de exercício de moderada intensidade. E aqui, logo depois do HIIT, a gente faz exercícios resistidos, né, localizados. E essa paciente apresentou uma melhora fantástica, não só do ponto de vista cardiovascular, mas também de tolerância ao exercício físico. Então, qual que é o impacto do meu conhecimento sobre essas variáveis lá da ciência básica para a aplicação clínica? Eu utilizo uma ferramenta para monitorizar e quantificar a carga de treino da minha paciente e para monitorizar a evolução e os benefícios que acontecem, né, diante da minha intervenção. Uma ressalva, gente, dá para usar essa ferramenta com todo mundo? Para avaliar especificamente a variabilidade, não, porque alguns fármacos, alguns recursos, como, por exemplo, marca-passo, eles vão mascarar justamente o efeito do sistema nervoso autônomo sobre os batimentos cardíacos. Então, até mesmo para usar um equipamento que promete monitorizar, oferecer carga de treino, avaliar os batimentos cardíacos, até mesmo para escolher com quem eu posso utilizar essa ferramenta, eu preciso ter um conhecimento mais aprofundado a respeito da fisiologia. E aqui eu trouxe um outro resultado de monitorização de execução de exercício físico, só que aqui os estímulos de alta intensidade, eles não foram feitos por meio da corrida em esteira, e sim por meio de cicloergômetro, né? Então, a gente consegue utilizar a ferramenta para avaliar uma crescente do consumo de energia ao longo do exercício, oferecido por estímulos quantificados, padronizados e calculados individualmente para o paciente. Bem, gente, espero que tenha esclarecido para vocês que solicitaram, né, falar um pouquinho sobre variabilidade, o controle autonômico dos batimentos cardíacos e que vocês comecem a entender que o conhecimento nunca é demais, mesmo que ele seja da ciência básica, tá? O que a gente precisa saber é, primeiro, o que é aquela ferramenta, o que está acontecendo por trás da fisiologia, quando que eu posso utilizar isso e ter critério, uma avaliação crítica para conseguir utilizar isso da forma adequada no dia a dia da prática clínica de vocês. Valeu, gente. Abração.